Olá, amigos. Meu nome é Edmir Lopes de Carvalho. Eu estou aqui a convite do Wellington Garcia para falar sobre um tema que é um pouco complexo, ainda mais para o setor de agronegócio, que é o Hedge Account, né? Ou seja, a contabilidade de hedge, né, para o setor de agronegócio. Obviamente que a ideia aqui é fazer uma explanação bastante genérica, pelo menos para entender aí os principais conceitos dessa norma contábil, que é bastante interpretativa, subjetiva e, como eu já disse, complexa. Para isso, eu vou compartilhar uma tela com vocês, para que vocês possam acompanhar, né, o meu raciocínio. Então, só para colocar de que o tema que eu estou tratando aqui é o Hedge Accounting, no evento do PSAR Contabilidade. Inclusive, eu fico muito grato aí pelo convite em poder participar aí de novo, né, nesse evento tão grandioso. Antes de mais nada, eu só queria colocar, né, além do meu nome, colocar de que eu sou sócio da Virtus, uma empresa de treinamento e consultoria empresarial. Faço parte da ANEFAC, que é uma entidade sem fins lucrativos, né, que prioriza o networking entre os executivos. Eu faço parte como membro do conselho. Também sou presidente do conselho, ou estou, né, presidente do conselho fiscal da Carbon Disclosure Process, CDP. Estou como suplente do conselho fiscal da Fundação de Apoio do CPC. Também aí tenho aí conhecimento na parte de FRS, a Lei 12.903 de 2014, e sou professor convidado aí da FIPECAF, a FIA, a FGV, Fundace e B3, nos programas aí de MBAs e afins, tá bom? Então, aqui tem um pequeno resumo aqui. Bom, vamos colocar aqui. Quando a gente analisa, né, a parte do agronegócio, nós temos que ver que o produtor, né, o produtor rural, né, mas nós também temos, né, lá no ciclo, né, nós temos aí os fornecedores, né, numa ponta, e nós temos aí os clientes na outra ponta, né? Então tem os fornecedores aí, né, vendendo aí os insumos, né, ok, para os produtores, e depois o produtor também, né, vendendo a sua safra aí para os seus clientes, né? Pode ser aí uma trading, pode ser uma cerealista, pode ser aí uma indústria, alguma coisa assim, né? Bom, o fato é que muitas vezes, né, e eu vou focar aí a figura do produtor rural, muitas vezes o que acontece é que nós temos aí o produtor rural fazendo uma compra futura, ou seja, já está pré-programado de ter uma aquisição daquele insumo com o seu fornecedor, e também tem aí, muitas vezes, né, uma venda futura, ou seja, a sua safra já está vendida. E o lance bom, vamos analisar a safra vendida, né? O fato de a safra estar vendida, ter uma venda futura, né? Então, você vê que interessante, o produtor, ele tem aí uma venda já programada, né? Só que ainda não realizou a venda. Esse é um ponto importante porque a transação ainda não aconteceu, embora tenha um compromisso firme. Então, a transação ainda não aconteceu. Bom, o fato de a transação ainda não ter acontecido, porque sequer produziu, né, não o impede de ter uma proteção, né, para essa venda futura. E é isso que nós vamos tratar. Então, pode acontecer, né, de o produtor ele ter lá a proteção de uma venda futura, né? Okay? Por que ele vai fazer uma proteção de uma venda futura? Porque ele parte do pressuposto que ele poderia, né, vender melhor lá na frente, né, do que ele está vendendo agora. Então, o risco que ele corre é do preço subir. E ele, se ele tivesse segurado a venda, ele teria vendido por um preço melhor. Obviamente que na outra ponta, quem está comprando uma trading, por exemplo, está fazendo o inverso, né? Ok? Se o preço descer, ela poderia ter esperado para fazer a compra. Ok? E a mesma coisa o produtor tem em relação ao fornecedor, né? Então, é muito comum, né, o produtor rural, ele ter aí uma compra, né, futura, né? Então, ele tem uma dívida, né, ele já tem uma dívida assumida com o fornecedor, e ele tem aí um contas a receber, né, de uma venda futura que ele fez aí numa outra ponta. É isso que a gente vai tratar. Como é que ele, nessa situação, como é que ele pode se proteger, né? E aí o que eu coloquei aqui, primeiro na política de hedge,
né? Nós temos que entender o seguinte, não é porque a empresa tem uma proteção, não é por causa de um produtor rural, ele vai criar um instrumento financeiro de proteção, é que o ganho ou perda desse instrumento financeiro vai ser financeiro, né? Obviamente que se o objeto que eu estou protegendo for financeiro, por exemplo, estou protegendo uma dívida. Se o produtor rural está protegendo uma dívida, obviamente que o ganho e perda desse instrumento financeiro, né, que está protegendo essa dívida, ele vai ser financeiro, né, ganhos e perdas. Então eu vou ter aí os juros, né, ou até uma variação cambial daquela dívida, caso seja uma moeda estrangeira, né, eu teria aí os juros daquela dívida, mas ao mesmo tempo eu tenho um instrumento de proteção daquela dívida. Então eu tenho tanto o objeto como o instrumento, né? E a questão que o objeto eu estou carregando juros, vamos imaginar, acreditando passivo, eu estou debitando uma despesa financeira, tá ok? Partindo do pressuposto que eu estou tendo aí os juros, né, pro rata daquele passivo que está em aberto. E eu tenho um instrumento de proteção desse objeto, né? Então, esse instrumento de proteção, ele pode gerar um ganho ou uma perda, a depender, né, de qual foi o derivativo que foi contratado ou a depender do momento. Então, neste caso, o que vai acontecer? Esse ganho ou perda, né, que está protegendo o objeto que ele é financeiro, então ele também, o ganho e perda desse instrumento vai ser financeiro, né? Entendeu? Então eu posso ter uma despesa financeira do objeto e em compensação ter uma receita financeira do instrumento, justamente para equalizar, né, o impacto no resultado, né? Esse é um ponto importante. Mas por outro lado também, né, eu quero colocar de que não é porque é um instrumento financeiro que os ganhos e perdas serão sempre financeiros, porque eu posso estar protegendo, né, um objeto que é da minha operação. Exemplo, uma commodity. Então eu tenho um estoque de soja e eu estou protegendo a volatilidade do preço da commodity no mercado internacional, né, no meu balanço. Então, se eu estou protegendo, né, aquela commodity, né, então eu tenho aí o objeto que é a commodity, então, que ele vai estar flutuando, né, porque eu tenho aí, no caso, a commodity, né, sendo impactada pelo mercado internacional, e eu tenho um objeto de proteção para essa commodity, né. Esse objeto de proteção, em tendo ganho e perda, ele vai descarregar na operação e não no financeiro, né? Então, se eu estou protegendo aí, por exemplo, uma commodity que está afetando o meu custo, o ganho e perda desse instrumento financeiro vai para o custo. Caso seja aí alguma receita, então isso vai para a receita, né? Então, isso vai afetar a margem bruta. Então, notem que em algum momento aquele operacional afeta a margem bruta e o outro, praticamente, ele vai afetar abaixo da margem bruta lá no financeiro, tá? Então, pode acontecer de eu ter aí, né, o custo, né, ou então a receita, os ganhos e perdas lançando lá na operação, tá ok? Obviamente, né, que eu coloquei um derivativo aqui, lembrando o seguinte, de que um derivativo nada mais é do que um instrumento de proteção. Então, nós podemos ter aí um instrumento de derivativo, um contrato a termo, um contrato futuro, swap, né? É muito comum também no agronegócio a NDF, né? Opções. Então, esses derivativos que são instrumentos de proteção, né, eles têm aí sempre que seja avaliado a valor justo. Então, qualquer instrumento financeiro de proteção, né, sendo em um derivativo, eu sempre vou ter que reconhecer o valor justo, né? Então, em reconhecendo o valor justo, esses ganhos e perdas eles vão ter que ser lançados em algum momento, em algum lugar. Então, eles podem ser tanto financeiro como pode ser operacional, tá ok? E a pergunta Edmir, mas eu sempre lanço, né, esses ganhos e perdas para o resultado? Eu posso, em algum momento, né, lançar esses ganhos e perdas contra o resultado do exercício? Ou contra o patrimônio líquido, né? Então, eu posso lançar isso lá no patrimônio líquido? E em que momento, né, que eu lanço no patrimônio líquido? Então, é isso que nós vamos colocar aqui. Então, imagina que eu tenho lá um balanço, né, e eu tenho essas situações aqui, né? Eu tenho essas situações, então, por exemplo, né, eu posso ter aí, né, um contas a receber, tá ok? Que eu estou protegendo, ou seja, eu já fiz a venda e tenho contas a receber, né? Então, eu posso ter aí um contas a receber em moeda estrangeira e eu estou me protegendo, né, desse contas a receber em moeda estrangeira. Eu posso proteger também um estoque de uma commodity, por exemplo, que seja soja,
Então, eu tenho esse estoque e eu estou protegendo, né, esse estoque. Eu posso ter uma dívida, né, ó, essa dívida, vamos imaginar que também seja em moeda estrangeira, né, e eu tenho aí um instrumento de proteção. Então, eu posso ter aí um instrumento de proteção justamente com a intenção de não deixar que a volatilidade desses ativos e passivos financeiros, eles impactam o meu resultado. Esse é o objetivo do derivativo, né? É importante colocar que uma empresa, quando ela vai fazer aí um instrumento de proteção, ela vai contratar um derivativo, é muito bom deixar claro de que a empresa ela tem a intenção de se proteger e não de ganhar, né? Ela não quer perder. Então, quando ela busca, né, um instrumento financeiro, é para não perder, né? Diferentemente de um especulador. O especulador ele entra no instrumento financeiro para ganhar, né? No caso de uma empresa que queira se proteger, né, que a gente chama de hedger, né? Então, esse derivativo é de proteção, é para não perder, né? Então, eu coloquei aqui a situação 1. Então, eu posso ter aí contas a receber em aberto, eu posso ter um estoque lá no meu de commodity no meu balanço, ou eu posso ter uma dívida. Qualquer dessas situações aqui, eu tenho um derivativo. Ok, eu posso ter um derivativo protegendo qualquer uma dessas, ou proteger aí o efeito líquido. O fato é que os ganhos e perdas, né, desse derivativo, ele vai para o resultado, né? Obviamente que se eu estou protegendo uma dívida, então os ganhos e perdas, né, desse derivativo, ele vai ser o quê? Financeiro. Se eu estou protegendo, como eu falei, uma commodity, então os ganhos e perdas desse instrumento financeiro vai ser o quê? Operacional. Então, notem o seguinte, notem que nós temos aí os objetos, que eu coloquei aí como item 1, né? Contas a receber, estoque, dívida, esses são os objetos de proteção, né, que é objeto a serem protegidos, vamos dizer assim, e eu tenho um derivativo, que vai proteger esses objetos, tá ok? E um ponto importante que eu queria colocar é o seguinte, se esses objetos, esses ativos e passivos, eles já estão registrados, né, no seu balanço, se eles já estão, né, reconhecidos no balanço, então, por regra, esse hedge, né, que nós estamos fazendo essa proteção, vai ser chamado hedge valor justo. E, consequentemente, os ganhos e perdas, né, são lançados contra o resultado, que é o momento o 1 aqui. Então, qual que é o ponto de atenção para saber se eu lanço todos para o resultado do exercício ou se em algum momento eu lanço para o patrimônio líquido? Bom, a primeira coisa é, o objeto a ser protegido, ele está reconhecido no balanço? O que quer dizer isso? A transação já aconteceu? Se a transação já aconteceu, então ele já está reconhecido no meu balanço, então, por regra, você vai aplicar o hedge valor justo, onde os ganhos e perdas são lançados contra resultado do exercício. Agora, pode acontecer de nós, né, termos um item de proteção cujo objeto não está no balanço, né? O objeto não está no balanço. Ou seja, eu estou protegendo uma transação futura. Então, fiz a venda da minha safra, né, para os próximos 2 anos. Então, ainda vou produzir para depois fazer a venda. Então, essa transação ainda não aconteceu, embora já tenha um compromisso firme. Tá ok? Mas a transação ainda não aconteceu. Só que preocupado com a volatilidade, eu vou lá e faço uma proteção. Tá ok? Então, seria a situação 2, né? Tá ok? É o que nós chamamos de hedge fluxo de caixa, né? Então, notem o seguinte, notem que nós temos aí o hedge valor justo, né, que é o mais comum, onde nós vamos aí lançar todos os ganhos e perdas contra resultado. A única preocupação que nós teríamos aí é para verificar se ele é financeiro ou operacional, tá ok? Enquanto que na situação 2, nós vamos tratar o quê? As transações futuras. Então, as transações ainda não aconteceram, mas eu vou fazer uma proteção da transação que ainda não aconteceu, tá ok? E aí é chamado um hedge fluxo de caixa, tá? Então, nós temos aí essas duas situações. Bom, num quadro aí à parte, né, que eu selecionei aqui também, nós temos então a seguinte situação, né? Vamos imaginar uma dívida, né? Então vamos imaginar uma dívida. Ah, Edmir, eu tenho uma dívida, né? A dívida que está lá no meu balanço, né? E eu tenho uma intenção de proteger aquela dívida, né? A pergunta que eu coloco é a seguinte, essa dívida que eu vou proteger, né? Ela é hedge valor justo ou é hedge fluxo de caixa, né?
Bom, primeiro é assim, de uma forma bastante genérica, todas as dívidas são tratadas como RED valor justo, ok? Então, nós vamos verificar que tem uma exceção, né? Mas, no geral, dívidas, né, são tratadas como RED valor justo. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida, juros pré, ou seja, os juros são pré-determinados, né? Ou então eu tenho uma variação cambial. Se eu tenho uma dívida que os juros são pré, ou seja, eu já sei quais são aí, né? É, quais são, qual é a taxa de juros que está envolvida, né, no contrato. E eu tenho aí uma variação cambial que vai atualizando naquela dívida, então nós temos aí a situação 1, que é o RED valor justo, tá ok? Agora, se nós temos, né, uma dívida onde eu tenho o risco da taxa de dívida, por exemplo, agora eu tenho uma taxa pós, ó. Então você vê que interessante, se eu tenho uma dívida que a taxa é pré, né, já é conhecida a taxa, então isso entra no conceito de RED valor justo. Agora, se eu tenho uma dívida de que a taxa é pós, ou seja, eu tenho uma dívida, só que aqueles juros, né, eles são pós-fixados, tá ok? Né? E vamos imaginar que tem uma variação cambial. Neste caso, né, que é a situação 2, difere-se da primeira, e aí sim, né, eu vou aplicar aqui, né, tá ok, para esse caso, o RED fluxo de caixa. Qual que é a diferença em relação à situação 1? É que esse RED fluxo de caixa, né, eu posso aí, né, em ele sendo efetivo, lançar contra o patrimônio líquido. Né? Ok? Então, o que é ponto importante é isso, né? O que chama a atenção, né? Se eu tenho uma dívida, eu posso ter uma dívida, essa dívida por si só, não dá para caracterizar se eu ter aí um instrumento financeiro daquela dívida, um instrumento financeiro de proteção, se o ganho e perda desse instrumento financeiro de proteção, ou desse hedge, ele vai ser aí contra resultado ou contra PL. Eu preciso saber que tipo de dívida é essa. Se é uma dívida pré, onde eu já conheço a taxa, né, eu não tenho risco em relação à taxa, já está definida essa taxa, então os ganhos e perdas que eu tenho contra, é, é, os ganhos e perdas que eu tenho nesse instrumento financeiro de proteção desse objeto, dessa dívida, então eles são lançados contra resultado, é a situação 1, RED valor justo. Agora, se eu tenho aí uma taxa pós-fixada numa dívida, né, onde a taxa ela vai mudando constantemente, eu tenho o risco dessa alteração, então, nesse caso, ele fica caracterizado como RED fluxo de caixa, ok? E aí, o que vai acontecer, a gente vai ver mais para frente, eu vou analisar, né, se esse instrumento financeiro de proteção, ele é efetivo. Se for efetivo, os ganhos e perdas que eu tiver nessa operação serão lançadas contra patrimônio líquido. Em que conta? Naquela conta de ajuste de avaliação patrimonial, né? Ou Other Comprehensive Income, ou CI, né? Muitas empresas utilizam aí o termo em inglês também, né? O fato é que a gente acaba lançando isso no patrimônio líquido. Bom, então vamos pegar o primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo, onde nós temos aí, né, a dívida pré. Então vamos imaginar uma situação aqui. A empresa tem uma dívida pré, a dívida dela é em dólar, a dívida dela é em dólar, né? E, então ela tem uma dívida que é em dólar. E o que chama a atenção aqui, né, é que a empresa está preocupada que o dólar vai aumentar. Então ela vai fazer uma operação de proteção. Então note o seguinte, nós temos o objeto que é dívida, né? E agora eu vou fazer um instrumento de proteção partindo do pressuposto que o dólar vai aumentar e, consequentemente, minha obrigação e meus compromissos, né, financeiros, o esforço que eu tenho que fazer para honrar esses compromissos serão maiores. Então, para não ter aí essa situação, vamos imaginar que a empresa ela faz uma operação de swap, né, com o banco, onde ela tem aí o dólar versus CDI. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que a empresa buscou um instrumento financeiro onde a variação cambial, quem está assumindo é o banco. Ora, se ela está partindo do pressuposto, né, que o dólar vai aumentar, né, então ela vai fazer uma operação com o banco onde quem vai assumir o risco dessa variação cambial vai ser o banco. E o banco, né, nesse caso aí, vamos imaginar que fez aí
o CDI para a empresa. Então, o que acontece, né? Nesse instrumento, a variação cambial, a empresa recebe do banco, e a variação CDI a empresa paga para o banco. Então, o que nós chamamos, nesse caso, né, é o que ela está recebendo do banco, que é a variação em dólar, é a ponta ativa. O que ela está pagando para o banco, que no caso aqui é a variação CDI, nós chamamos de ponta passiva, né? Então, numa operação, né, numa operação de hedge, nesse caso, né, que nós estamos falando de swap, quando que vai acontecer o ganho? Quando vai acontecer o ganho? O ganho vai acontecer, né, ó, quando a ponta ativa, ou seja, o quanto eu vou receber do banco vai ser maior do que eu vou repassar para o banco. Então, sempre quando a ponta ativa for maior que a ponta passiva, né, a empresa vai ter um ganho, né? Nesse caso, por ser aí uma dívida pré, né, então o que nós temos? Esse ganho ele é lançado contra resultado do exercício. Como é que eu faço? Então, eu vou ter a contabilização do derivativo, né? Então, você vê, eu tenho a dívida, aquela dívida tem aí, né, a variação cambial, essa variação cambial lançando contra resultado do exercício, tá ok? E aí eu tenho, né, aqui, ó, o lançamento do derivativo. Não, entendo um ganho, então eu entendo um ganho, esse derivativo eu vou debitar lá no ativo e vou creditar contra o resultado. Obviamente, se eu tivesse uma perda, eu creditaria o passivo e debitaria o resultado, tá ok? No caso financeiro, né? Então, o que acontece? Você vê, né, que essa receita financeira acaba anulando, né, ou pelo menos minimizando, né, essa despesa financeira que vem da dívida. Esse é o objetivo, esse é o objeto, né, e o objetivo do instrumento financeiro, né? Então, só para reforçar aqui, o que acontece? A empresa tem um objeto, esse objeto é uma dívida com taxa pré, né? É uma dívida em dólar com taxa pré, e a empresa, preocupada com a variação cambial, né, fez uma operação de swap, né, ou seja, um instrumento de proteção, né, onde a variação cambial o banco assume e a empresa assume, nessa troca, né, assume a variação do CDI. Obviamente que pode acontecer, né, da variação cambial cair e a variação do CDI ser maior do que a variação cambial. Consequentemente, a empresa vai ter uma perda, né? Ok? A empresa vai ter uma perda, né, no instrumento, né? Vamos deixar claro aqui, né? Vai ter uma perda no instrumento. Então, fazendo essa situação é o que nós verificamos. Nós temos dois lançamentos, né? O lançamento aí da dívida, que já está contabilizada, né? São coisas distintas, tá? Então, eu tenho o objeto e tenho a contabilização do instrumento, né? O que eu coloquei aqui é o chamado aí, né, o hedge valor justo, né? Por quê? Porque a dívida é conhecida, né? A empresa não tem risco com a taxa, porque a taxa já está pré-determinada, né? Então, quando eu faço aí um hedge de uma dívida que já está reconhecida e a taxa já é conhecida também, né? A única coisa que tem aí é a variação cambial, então esse é chamado um hedge valor justo. Consequentemente, os ganhos e perdas que eu tenho nesse instrumento financeiro de proteção, nesse hedge, vai ser contra resultado. No caso aqui, é resultado financeiro porque eu estou protegendo uma dívida, né? Que a origem é financeira, tá bom? Bom, mas vamos lá para o exemplo 2 agora, né? No exemplo 2, eu também tenho a dívida, só que essa dívida agora não é pré, ela é pós. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora, né, eu tenho uma dívida em dólar, vamos imaginar assim, né? Tá ok? E essa dívida em dólar, né? Também tem aquela situação de nós termos aí, além da variação cambial, nós temos agora uma taxa que ela vai se alterando, né, durante o contrato, né, é pós-fixada, né, tá ok? Bom, qual que é a preocupação da empresa neste caso, né? Nesse caso, ela não está preocupada tanto com a variação cambial, mas sim com a taxa de juros, né? Então, ela vai fazer uma proteção da taxa de juros que é pós, né, tá ok? Qual é o risco da taxa de juros crescer muito e, consequentemente, a empresa ter aí um esforço maior, né, para honrar esse compromisso. Então, ela vai ao banco, nesse caso, como a preocupação dela é pós, né, ok? Ela vai fazer aí, por exemplo, né, um swap com o banco de pós para pré. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai repassar, né, a variação cambial do pós, desculpa, a variação do pós, né, para o banco, e o banco, né, vai passar para a empresa a variação do pré, né, de modo de que nessa operação de swap, né, a ponta ativa da empresa, ou seja, o quanto que ela vai receber do banco, vai ser aí do pós, né,
E o quanto ela vai pagar para o banco vai ser o quê? O pré. Então, de novo, né? Quando que a empresa, neste caso, vai ter ganho? Vai ter ganho quando acontecer, né, a ponta ativa maior que a ponta passiva. Isso quer dizer o quê? Que a variação, né, da taxa pós seja maior do que a variação da taxa pré. Em acontecendo isso, né, a empresa vai ter um ganho. Esse ganho é lançado lá no ativo e a contrapartida, diferentemente da primeira situação, é contra o patrimônio líquido. Por que é patrimônio líquido? Porque aqui nós estamos protegendo, né, um hedge fluxo de caixa. Não. Por que é o hedge fluxo de caixa? Porque, diferentemente do primeiro, eu já sabia qual era a taxa, né, pré-determinada. Aqui não, aqui ela é pós-fixada, pós-determinada. Então, eu estou protegendo o risco da taxa de juros, né? Okay? Porque quanto mais ela aumentar, não estou falando da variação cambial, estou falando da taxa pós, né? Ok? Então, o fato de a taxa ser pós-fixada, isso faz com que a empresa possa ter um risco. Para minimizar o risco, ela faz um contrato de hedge, protegendo, né, essa taxa pós, ok? No caso aqui, a proteção foi um swap, né? Onde ela repassa o swap, né, através do swap, a taxa pós para o banco e assume a taxa pré, ok? Obviamente que se a taxa pré, né, se a variação no período for maior, né, a taxa pré for maior que a taxa pós, então a empresa vai ter uma perda. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Ela vai ter um crédito no passivo e vai ter um débito no patrimônio líquido, ok? Esse é o conceito do hedge fluxo de caixa, né? Então, entendeu? Então, neste caso, e para estes casos, a empresa, ela lança no patrimônio líquido. Aí as pessoas perguntam, Edmir, mas a empresa é obrigada a lançar no patrimônio líquido? Não. Pessoal, a primeira coisa assim, primeiro precisamos verificar se aquele instrumento financeiro de proteção está enquadrado no hedge fluxo de caixa. Essa é a primeira situação. Uma vez enquadrado no hedge fluxo de caixa, a empresa tem a opção de lançar para o patrimônio. Ela não é obrigada. Isso aí é facultativo. Agora é óbvio, né? Se a empresa entrou, né, naquela operação, né, ela tem que ter uma política, né, de que aquele instrumento ele vai ou não vai para o patrimônio líquido. Não faz sentido a empresa, por exemplo, ter três, né, instrumentos financeiros de proteção e um lança para o patrimônio líquido e os outros dois lançam contra resultado, né? Então a ideia é que seja aí uma mesma política para esses três instrumentos, tá bom? Bom, e aí, né, tendo aí, né, uma situação também que é muito comum, né, que é muito comum, eu vejo as empresas do agronegócio usando bastante, é o que o banco chama de dívida swapada, né? Ou seja, você vai ao banco, né, e já faz aí a dívida com o banco já swapada, ou seja, você tem uma dívida em dólar, por exemplo, né, e você obtém a dívida com o banco em dólar e já faz, né, no próprio banco, um instrumento financeiro de proteção. Bom, pessoal, nesse caso, nós temos duas contabilizações, a contabilização da dívida e a contabilização do swap. Então, quando fala dívida swapada, né, não quer dizer que eu só tenho só o swap, né? Eu tenho a dívida mais o swap, ok? Então, vamos tratar na primeira situação assim. Se eu tenho, né, a dívida em dólar, né, e é o valor nocional em dólar, ou seja, o valor referência é dólar, né, a empresa ela pode fazer um swap, né, e aí de novo, né, ela repassa a variação cambial para o banco, ok? E pode ser que ela fique aí com, por exemplo, taxa CDI pré, ok? Então, se acontecer isso, né, ela vai ter o quê? Ela vai ter, né, por exemplo, é, a dívida contabilizada, ok? E ainda vai ter o swap. Você vê, são dois instrumentos financeiros, né? No exemplo que eu coloquei do swap aqui em vermelho, eu parto do pressuposto, né, que aqui no caso a empresa teve aí, né, uma perda com o instrumento financeiro, né, de proteção. Então vai ter um passivo e vai lançar lá contra resultado do exercício. E aí é o pior dos mundos, porque a empresa vai ter uma despesa financeira, né, lá na dívida e vai ter uma despesa financeira aqui do instrumento financeiro, né? Ok? Então isso a empresa ela fez um instrumento para se proteger e acabou perdendo, né? Tá ok? Bom, tem uma situação também que é muito comum no mercado, quer dizer, algumas situações, né, que é chamada aí operação 4131, né?
4131. O que é isso, né? Quer dizer, a empresa ela já assume a dívida não em dólar, mas dívida em reais, né? Então não tem a dívida aqui em dólar. Ó. Essa dívida não tem em dólar, né? Tá ok? Ora, se a dívida não é em dólar, a dívida é em reais, né? Bom, se a dívida já é em reais, né? Se a dívida é em reais, a empresa não sabe, não tem conhecimento, né? Do dólar, né? Entendeu? Então, a dívida já é em reais, né? Então, isso está acontecendo. O que acontece se a dívida já é em reais? O que está acontecendo é que o banco, né, ele fez um empréstimo em dólar e ia subir o dólar, né? Então, na verdade, né, é como se ele tivesse colocado no swap que o ganho e perda no swap é zero, né? Então, a empresa vai ter só lá, né, ó, a dívida, né, em despesa financeira, né? Então, se acontecer isso, né, fez uma operação, né, em reais, então a única coisa vai ser só contabilizar aí os juros, tá ok? Bom, então o que nós temos quando a empresa vai para o fluxo de caixa, né, lá para o head de fluxo de caixa, né, ó, numa transação futura, né, ou então, né, nessa questão da taxa pré, né, que a empresa está preocupada, né, de afetar o seu fluxo de caixa, então, uma vez que a empresa, né, ela se enquadrou, né, no head de fluxo de caixa, ela tem a opção de testar a efetividade, tá ok? A opção de testar a efetividade. Então, vamos pegar um exemplo, né? Mas Edmir, como é que seria isso? Então, vamos imaginar que a empresa fez aí um instrumento financeiro, né? Agora, um hedge, em maio de 2021, ok? E vai até maio de 2022, né? Vai carregar por um ano, né? Esse instrumento aí de proteção, tá ok? E vamos supor, né? Que a empresa, preocupada com a variação cambial, né? Ela fez aí a trava do dólar em 5. Vamos partir do pressuposto que a preocupação dela seria aí a variação cambial. Travou em 5. Bom, o que acontece? Vamos supor que a política da empresa, né, ela define que o que é efetivo é o que variar de 80% a 125% da taxa que foi contratada. Pessoal, esse percentual, né, 80 a 125, né, que está aqui, ó, 80 a 125, isso quem define hoje é a empresa, né? Até 2018, esse 80 a 125 era uma taxa, era um range definido pelo IASB, né? A partir de 2019, né, esse percentual ficou aí subjetivo, ou seja, a empresa, né, é que vai definir na sua política qual é esse range. Qual foi a ideia do IASB? Não ficar tão padrão, né? De 80 a 25, deixar que as empresas, né, ajustem de acordo com a sua realidade. No fundo, o que o IASB ele pretende é de que as empresas encurtam esse range, né, de 90 a 110, por exemplo. Tá ok? E o que chama a atenção, então, é o seguinte, né, o que ficar dentro desse range é efetivo, o que fica fora é inefetivo. Edmir, mas o que tem a ver isso aí? O que for efetivo, a empresa vai lançar contra patrimônio líquido. A parte inefetiva que está fora desse range vai ser o quê? A parte inefetiva vai ser contra o resultado do exercício. Então, se a empresa travou em 5, né? Se a empresa travou em 5, né? E vamos imaginar, travou em 5, vamos imaginar que a empresa fixou 80 e 125. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que o mercado, né, pode atuar no período, né, de um ano entre 4 e 6,25. Porque 4 representa 80% do 5 e 6,25 representa 125% do 5, que foi a taxa contratada pela empresa. Então, se nós estamos falando, né, que a taxa está entre esse intervalo, né, ao longo dos anos, né, e é interessante o seguinte, que a empresa vai ter que testar desde a origem do contrato, né, até o final. Então, vai ter lá, né, o momento inicial, né, o primeiro momento, depois vai ter o segundo mês, sempre do momento inicial até o fechamento do mês que está incorrendo, né? Então, vamos imaginar, o terceiro mês lá, não. Então, vai de junho, julho, agosto, vai, por exemplo. Então, sempre vai estar testando, né, no acumulado, tá ok? Bom, o que vai acontecer, né, ó, se entender, né, que está dentro desse intervalo, né, eu fiz um gráfico aqui, ó, se estiver dentro desse intervalo aqui, ó, então, se tiver dentro desse intervalo, você pode ter um ganho ou uma perda, né, tá ok? Então, essa parte aqui, ó, se estiver nesse intervalo, vai ser a parte efetiva. Ok? Então vai lançar
os ganhos e perdas desse instrumento lá no patrimônio líquido. Obviamente que, como nós estamos falando sempre que vai ser analisado o acumulado, então pode ser que em determinado mês deu efetivo, mas no mês seguinte vai dar uma parte inefetiva. Deu inefetivo num período, na parte vai ser efetiva, né? Sempre vai se ajustando. Bom, o fato é que lá no final, né, quando realizar, o ganho e perda que está retido lá no patrimônio líquido vai lançar contra resultado do exercício, né? Então, é uma conta que vai ficar no patrimônio líquido temporariamente até ser a realização desse instrumento, né? Ok? Até a realização desse instrumento. Então, o que chama a atenção, né, essa questão da efetividade aqui, ó, é justamente o fato, primeiro, ser opcional, a empresa não é obrigada a contabilizar no patrimônio líquido. Por que que a empresa não teria, né, o interesse de lançar para o patrimônio líquido? Porque a empresa ela vai ter que fazer um levantamento detalhado, a descrição do RED, fazer uma designação, fazer uma análise, fazer um levantamento, ou seja, se a empresa tem muitos, né, instrumentos de proteção, ela vai ter que fazer uma análise detalhada para cada um deles, né? E às vezes a empresa entende de que o custo de ter, né, tudo isso é caro, então não leva a fazer. Obviamente, né, que se nós analisarmos, é interessante fazer aí, esse teste de efetividade, por quê? Porque imagina, né, nós estamos protegendo uma transação que sequer aconteceu. Então eu tenho uma transação que não aconteceu, mas tem um instrumento financeiro que já está contratado e eu estou tendo ganhos e perdas com ele. Então não faz sentido termos aí lançamento de ganhos e perdas de um hedge para o resultado sem que sequer ainda tenha a transação. Então há um descompasso aí, né? A transação ainda não aconteceu e eu já estou jogando para o resultado os ganhos e perdas desse derivativo, né, que é um instrumento de proteção. Então, por isso que, nesse caso, a norma ela permite, né, a empresa lançar no patrimônio líquido. Ou seja, então eu não tenho impacto nem do objeto, porque sequer aconteceu a transação, e o que eu tenho de impacto do ganho e perda está lá no patrimônio líquido. Né, ó, ok? Só os extremos é que vão para o resultado. Né? Obviamente que quando da realização, né, desse objeto, aí sim, aquele valor que está lá no meu patrimônio líquido, ele vai ser lançado contra resultado do exercício, tá? Bom, então, né, o que nós temos aqui, né, só para a gente também, né, indo já para o finalmente, o hedge fluxo de caixa, ele é interessante, né, para transações futuras, né, tá ok? Transações futuras, então, eu tenho uma compra futura de um insumo, né, então eu já estou contratado com aquele fornecedor, né, só que ainda não fiz a compra, mas eu quero me proteger, essa é uma situação. Eu tenho uma venda futura, ou seja, já vendi aí a minha safra, ok? Já tenho um compromisso firme dessa venda, só que a transação ainda não aconteceu, porque você quer produzir, mas a safra já está vendida. Então, nesse caso, também eu posso me proteger. Então, ó, eu estou protegendo transações futuras, ok? E a outra coisa foi aquilo que nós comentamos, né? Os riscos, né, ó, que eu tenho de ativos e passivos reconhecidos, por exemplo, uma dívida pós-fixada, né? Ok? Então, se eu tenho, né, transações futuras, né, ou o risco de uma dívida pós-fixada, por exemplo, né, ok? Aí, nesse caso, eu tenho a opção de testar a efetividade, ó. Eu tenho a opção, né, ó. Eu tenho a opção, mas eu não quero testar, ou seja, a minha opção é não, então isso vai ser contra-resultado, ok? Agora, se a empresa ela tem a opção e ela optou em fazer o teste de efetividade, optou em fazer o teste da efetividade, né, o que nós temos é que se nós tivermos no intervalo, né, que antes a norma colocava 80 a 125 e agora ficou em aberto, né, porque a empresa que vai determinar, né, qual é esse range, se ficar dentro desse intervalo, então ele é efetivo, eu lanço para o patrimônio líquido, né? Porém, caso fique na extremidade, né, vai ser contra resultado do exercício, ok? Então, seria aí, mais ou menos aí, a grosso modo, né, o que eu gostaria de passar para vocês, né? Tá ok? Então, só queria colocar para vocês, né, assim, desmistificar um pouco essa questão do head account, né? De quanto que eu posso, né, colocar no patrimônio líquido ou não, né? Pelo menos dessa abrangência, né? Tá ok? E, eventualmente, né, saber também que essa questão da efetividade, ela é opcional, tá bom?
Então, esse é um resumo que eu preparei para esse seminário, né, para esse evento, né? Então, que eu espero que seja útil para vocês, tá bom? É um tema complexo, isso eu tenho conhecimento, mas é um tema recorrente, né, no setor de agronegócio. Eu acho que vale a pena conhecer um pouco mais, né, conhecer um pouco a fundo. E o que eu tenho percebido é que muitas vezes, né, o financeiro da empresa conhece muito da operação, mas não conhece da contabilização, e o pessoal da contabilidade conhece contabilização, mas não conhece do produto, né, do instrumento de proteção. Então, vale a pena, né, conhecer um pouco de tudo, né, para saber aí se é importante ou não, até porque muitas vezes, né, o fato de a empresa optar ou não por fazer a efetividade em sendo aí um head de fluxo de caixa, isso faz parte da estratégia da empresa também, tá bom? Ok? Bom, da minha parte, então, né, eu espero que seja útil essas informações, né, eu espero que vocês aproveitem bastante aí também o evento, né. Eu gostaria de agradecer aí, principalmente ao Ayrton Garcia, que fez o convite para mim, né, então, ao meu amigo Ayrton Garcia, obrigado aí pelo convite, né, de participar aqui no Pensar Contabilidade mais uma vez, né, eu espero que agregue aí e fico à disposição também, tá bom? Então, tem aqui o Pensar Contabilidade, eu coloquei a referência bibliográfica, né, que eu acabei utilizando aí, obviamente que a base aí são as normas contábeis, né, que é lá do CPC, né, só para colocar também um ponto aqui, a Virtus, né, oferece esse treinamento, né, tá ok? De derivativos e hedging account, né, tá ok? Né? E assim como outros também, né? Tá? Então, se alguém puder entrar na nossa página, né, e visitar, conhecer também, entrar lá na nossa rede, vocês vão estar atualizados também dos nossos treinamentos, tá bom? Aqui nós temos as nossas páginas, né? Nós temos no LinkedIn, assim como no Instagram, o Facebook e lá no YouTube também, tá bom? Bom, rapidamente aqui tem então a Virtus, né? Então, uma empresa de consultoria e treinamento, né? Ok? Alguns clientes também que nós temos em carteira, tá? E alguns parceiros, né, que nós temos aí ao longo do Brasil também, tá bom? Bom, da minha parte, eu gostaria de agradecer, né, de novo o convite. Eu espero aí que o material que tem aí feito, né, espero que seja aí, pelo menos, né, para aquele que tinha aí, que não tinha um conhecimento, ou que tinha um conhecimento limitado, pelo menos que agora, né, fique aquela sensação de querer conhecer um pouco mais, né, ou que tem aí atendido as expectativas também, tá bom? Então, meu muito obrigado, né, tá ok? E sucesso a todos vocês, tá bom? Forte abraço.